confidencial. Eu peço a sua... Fala Mais Joga está no ar e hoje é o Dia Nacional do Circo e nada melhor do que trazer um palhaço para o combo. Já tô jogando. Já tá jogando, o palhaço Marasca. ruim E pra eles cacete. estão aqui com o quadrinho Psicodelia. Você não entendeu nada? Calma, eu explico. Hoje é o Dia Nacional do Circo. E o quadrinho Psicodelia é uma junção de música com história em quadrinho e circo também. Afinal, a gente tem que comemorar aqui o Dia do Circo, certo, meninos? Isso. Estou aqui com o palhaço Marasca, com o maestro Diogo e com o Sasaki, Kill Bill. Ok. Bom, o Psicodelia é um quadrinho muito legal, que vem com disco também. E o disco faz parte do quadrinho, o quadrinho faz parte do disco. Mas eu quero saber da história primeiro. Eu jogo muito mal. Você joga muito mal, parei de jogar pra falar aqui. Pra falar a verdade, eu venho de um mundo que não tinha isso aqui, então eu não Pois sei. é, olha só que louco. E o mundo que você veio é o mundo aqui do Circodelia, Circodelia que é não tem um nome. Ardepilusa. Ardepilusa. Isso. Na verdade, o Psicodelia, é um portal onde a gente vai para esse mundo. Todos nós aqui fazemos parte dele, né? E no quadrinho, o ilustrador, ele começa a achar que ele tá louco, porque, quer dizer, o personagem principal, né? É, o desenhista. Ele acha que ele tá louco porque ele tá vendo coisas, o mundo dele real e o mundo irreal se misturam. Como que acontece essa fusão de mundos? Então, o que acontece é isso que você falou, o autor da história tem essa brincadeira com metalinguagem, né? Ele aparece no próprio quadrinho. Quer dizer, aparecem as mãos dele, os olhos do leitor são os olhos do autor ao mesmo tempo. Então, o que ele vê é o que a gente está vendo quando lê a história. E ele começa a ter, desde criança, desde sempre, a aparição na vida dele de um palhaço, que sou eu, né? Que conta as histórias do mundo de Ardepilusa e outras histórias malucas e psicodélicas não, digamos, psicodélicas, né? Circodélica. E ele conta muita história para ele de uma fada, de um ogro, que ele tinha um amor platônico por essa fada, e dela acabar vivendo num circo aqui no nosso mundo. Tem no caso com o dono do circo. E tem uns vilões que vão atrás dela, tem toda essa história. Com o tempo depois ela tem uma filha que não sabe que ela é né, na verdade uma fada, e ela se acha um inseto, ela cresce tendo a impressão que ela é um ser grotesco. Aí ele vai contando essas histórias para ele, quando no final o autor começa a realmente acreditar que isso é verdade, que é realidade, que isso acontece, não é só Então ele fica confundindo a realidade dele com a realidade do mundo de Ardepilusa, e é aí que rola toda a história. E o que surgiu primeiro? O disco e ter uma história a partir do disco, de um álbum, ou o quadrinho musicado depois? O M. Marasca, que criou a história, que é o autor, ao mesmo tempo ele diz que essas histórias são verídicas, aconteceram mesmo, né? Ele fazia música e quadrinho. Antes de qualquer coisa ele desenhava já, né? Tá. E com o tempo ele, acho que, sei lá, a partir dos 16 anos de idade, começou a fazer música e não parava mais, e não conseguia mais viver de outras duas coisas, eram super... O que eu fiz aí? Você terminou antes que eu. Arrasou! Nunca joguei Wii, viu? Isso foi uma energia vindo do além, porque... Foi A energia do M. Marasca o com mundo de o palhaço Ardepilusa me ajudou Marasca. aqui. Eu acho que eu conheço o desenhista que fez aquilo lá. É mesmo? Que impressão. E aí o M. Marasca que criou então. o desenho. Isso, ele mexe com música e desenho. Vou apertar o A aqui. Beleza. Legal. Acho que acaba estando ligado, né? Quadrinho e música, né? Então. E aí ele juntou as duas, quadrinho e música, acho que é uma coisa que... Cinema, quadrinho e música é um negócio super ligado, né? E como ele não conseguia se desvencilhar das duas coisas e queria viver das duas, ele juntou mesmo a música com o desenho. E encontrou um bando de fera aí, o Sasaki, o Diogo, o Maestro DR, né? E uma banda que virou a banda aí da trupe de Marascas aí. E continuou com esse trabalho, foi fazendo esse trabalho do Marasca e misturando quadrinho com música. Agora, o que veio primeiro, a música ou o desenho? Difícil. Acho que tem hora que muitas músicas funcionam realmente como trilha sonora do quadrinho.
elas estão antes mesmo elas estão, desculpa, estão depois Depois da história. da história, né? Algumas músicas já existiam antes, né? Da história em si. Mas todas estão ligadas. Elas, por exemplo, a música do Ogro, o Amy Marasca fez quando ele tinha 14 anos de idade. E com o tempo ela foi, digamos que, revelada que, na verdade, era a história do Ogro com a fada. Né? Digamos que foi assim, vai. E as músicas do álbum, o ritmo também tem uma pegada parecida com a história, né? No sentido, tem a brincadeira com o groove, com o quiet. tem o personagem gruvado, meio Tim Maia, não é? Na verdade foi meio que a gente pensou também em adaptar, né? Na verdade, tem que ter um pouco do clima. Se é a trilha sonora, a gente tem que acompanhar um pouco do que está acontecendo. Tim Maia é o contrário. Deixa o pessoal adivinhar sozinho. Quem é o personagem? Já descobriu. Iron Meat. Iron Meat. É um líder espiritual, mas vai ter que ler, tá vendo? Olha no espelho Iron Meat, o pessoal sabe que é. Mas tinha que ter essa intenção, né, na real, da música junto com a história, com todo o clima, todo o tema mesmo envolvido nisso, né? Sim. E, bom, vamos voltar para aquela história do ogro com a fada. É uma fada negra. É uma fada que parece uma sininho rústica. Só que é uma sininho negra, mais ou menos. Vamos dizer, mais rústica, mais com cara de inseto mesmo. Mais com cara de dark, assim. Essa fada, ela vem desse mundo de Adepilusa, né? E acaba vindo pra esse... Safada. É safada. Safada, é bem safada. Tão safada que acaba tendo um caso com o dono do circo, né? O ogro, coitado, totalmente aquele amor platônico, só olhando pra ela e babando, enquanto ela vai tendo um caso com o dono do circo. Enfim, acontece um montão de coisas se eu contar, eu tô contando a história, né? E tem a outra fada que é legal, a filha dela, né? Que é uma moça que foi criada por uma prostituta, tem uma vida bem mundana, assim, e tal, tadinha, mas a mãe ainda pagou os estudos dela, etc. E ela, sei lá, né, foi batalhando a vida dela, só que ela começa a ter umas transformações quando se torna adolescente, fala, pô, que é isso, né? Uma coisa meio kafkaniana. Sim. Ela se acha meio inseto e não saca, não acredita em fada, né? E fala, pô, eu sou um inseto, né? Muito menos descobrir que você é um inseto. Como assim? Exatamente. A gente já volta, eu quero saber do inseto, mulher. Fica por aqui, o Como já volta.